Mistérios de objetos antigos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem criado objetos que desafiam a lógica e a tecnologia conhecida para sua época. Artefatos tão avançados que até hoje deixam cientistas e historiadores sem explicação. Como civilizações sem eletricidade e tecnologia moderna conseguiram construir peças que parecem vindas do futuro? Alguns desses objetos sugerem conhecimento científico muito além do que acreditamos que essas culturas possuíam. Outros levantam questões que podem mudar nossa compreensão da história. Será que a ciência realmente tem todas as respostas? Hoje, vamos mergulhar nos mistérios de objetos antigos que continuam sem explicação e analisar as teorias mais fascinantes por trás deles. 1. A bateria de Bagdá. Eletricidade na Antiguidade. Descoberta no Iraque. Datação: 250 a.C. a 250 d.C. No Museu do Iraque, existe um artefato que não deveria existir: a famosa bateria de Bagdá. Este recipiente de argila contém um cilindro de cobre e uma barra de ferro, e quando preenchido com líquido ácido, como suco de limão ou vinagre, gera eletricidade. Mas como um dispositivo elétrico poderia existir na antiguidade? Seria um objeto ritualístico? Um instrumento médico? Alguns acreditam que ele era usado para galvanizar metais, mas até hoje, não há consenso sobre sua verdadeira função. 2. A máquina de Anticítera. Um computador de 2000 anos. Descoberta no Mar Egeu. Datação: 150 a.C. Imagine um computador mecânico criado na Grécia Antiga. Isso pode parecer impossível, mas é exatamente o que a máquina de Anticítera representa. Este mecanismo, encontrado no fundo do mar em 1901, é um complexo conjunto de engrenagens que calculava posições astronômicas e eclipses com precisão surpreendente. Seu nível de sofisticação só foi alcançado pela humanidade 1500 anos depois, na Era Medieval. Quem construiu essa máquina? Como a tecnologia se perdeu por tanto tempo? Essas são perguntas que continuam sem resposta. 3. As esferas de Klerksdorp. Tecnologia alienígena. Descobertas na África do Sul. Datação: 3 bilhões de anos. No coração da África do Sul, foram encontradas pequenas esferas metálicas perfeitamente esculpidas, com sulcos precisos ao redor delas. O problema? Essas esferas estão em camadas geológicas com 3 bilhões de anos. Cientistas debatem se elas foram formadas naturalmente ou se poderiam ser a prova de uma civilização antiga desconhecida. Como um objeto com formas tão precisas poderia ter sido criado em uma época onde, supostamente, a Terra ainda nem possuía vida complexa? 4. O mapa de Piri Reis. Como conheciam a Antártica antes do gelo? Descoberto na Turquia. Datação: 1513. O almirante Piri Reis criou um mapa que não deveria existir. Em 1513, ele desenhou a costa da América do Sul com precisão impressionante e, mais intrigante ainda, descreveu a Antártica sem gelo, algo que só foi confirmado pela ciência moderna com mapeamento de radar. Mas como o mapa do século XVI pôde mostrar o continente antes de estar coberto de gelo? Isso sugere que civilizações muito mais antigas tinham conhecimento geográfico muito além do que imaginamos. 5. O pilar de ferro de Delhi. Uma liga metálica desconhecida. Descoberto na Índia. Datação: 400 d.C. Na Índia, existe um pilar de ferro maciço que desafia a corrosão há mais de 1600 anos. Mesmo exposto às condições climáticas extremas, ele não enferrujou, algo que a metalurgia moderna ainda luta para compreender. Qual era a tecnologia usada para criar esse metal resistente? Seria um conhecimento perdido da antiga Índia? 6. As pedras Dropa. A mensagem de outro mundo? Descobertas no Tibete. Datação: 12.000 anos. Nos anos 1930, exploradores chineses encontraram discos de pedra misteriosos, repletos de pequenos sulcos em espiral. Após análise, foi descoberto que esses sulcos eram inscrições microscópicas, contando a história de uma raça alienígena chamada Dropa, que teria visitado a Terra há milhares de anos. As pedras Dropa são uma farsa ou um registro de algo que a história oficial insiste em ignorar. 7. O dodecaedro romano. Uma ferramenta perdida? Descoberto em vários locais na Europa. Datação: 200 a.C., 300 d.C. Os romanos deixaram muitos legados arquitetônicos, mas um de seus objetos mais intrigantes é o dodecaedro romano. Trata-se de uma estrutura metálica de 12 faces, com buracos em cada lado. Ninguém sabe para que ele era usado. Uma ferramenta de medição? Um objeto religioso? Um brinquedo? Nem mesmo os textos romanos fazem menção a esse artefato misterioso. Conclusão:
A história da humanidade está repleta de enigmas não resolvidos, e esses objetos são apenas alguns exemplos de mistérios que continuam desafiando a ciência moderna. Será que estamos apenas arranhando a superfície do verdadeiro passado da humanidade? Teriam civilizações antigas conhecimento que se perdeu ao longo do tempo? Enquanto a ciência busca respostas, uma coisa é certa: o passado ainda guarda muitos segredos esperando para serem revelados. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos incríveis sobre os mistérios da história. Agora me conta, qual desses objetos você acha mais enigmático? Comente aqui embaixo.